Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje, para a segunda aula do trimestre, falando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Hoje, nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Na primeira aula, nós falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Lembra que nós falamos que era um mundo político, um mundo econômico, um mundo social, um mundo cultural e um mundo religioso. E há os obstáculos do poder. Por quê? Porque todas essas coisas traziam uma dimensão para aquele mundo onde o apóstolo vivia. Hoje nós vamos falar sobre o que Paulo realmente fazia. A perseguição implacável. E nós temos aí, olha o que a palavra de Deus diz. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Continua dizendo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Nós vamos ver agora um filmezinho rapidinho, um aviso para a igreja. Fiéis da Igreja Universal se reuniram hoje em frente a diversos templos em Angola. Eles protestam contra a perseguição religiosa e pedem o fim das invasões aos templos no país africano. As manifestações aconteceram na capital Luanda e arredores. Com cantos e orações, os fiéis formaram cordões humanos para afastar os invasores. Também pediram a restituição dos templos, o fim da violência e das perseguições aos religiosos brasileiros no país. Você deve ter estranhado a gente não orar no início da aula, mas é porque eu deixei para orar agora que você viu o que tem acontecido. É uma reportagem do mês de março desse ano. A perseguição tem sido implacável em alguns países do mundo. Vamos orar por isso então. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, pelo tempo que nós temos vivido, por termos a liberdade de nos expressar, Deus, ao Senhor, buscarmos o Senhor e te pedimos, clamarmos nesse dia, que o Senhor, Deus, venha a nos abençoar, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor, nos livrar, papai, de tudo que tem nos perseguido, de tudo que tem nos proibido, de tudo que tem nos cerceado a nossa liberdade, porque fomos criados livres em Cristo Jesus. Por isso, papai, que essa aula de hoje sirva realmente para que, como Paulo perseguiu a igreja, nós possamos entender que a realidade dos dias de hoje, também de uma perseguição um pouco diferente, um pouco realmente, Deus, diferente do que aconteceu com o apóstolo Paulo, mas real, uma coisa urgente que nós precisamos buscar e pedir misericórdia e a clemência do Senhor. Por isso, Deus, abençoa os nossos irmãos, nossas irmãs que têm sido perseguidos pelo mundo todo e dá a eles livramento, papai, traz paz ao coração deles e supre, Deus, a necessidade de cada um deles em nome de Jesus, Pai. Amém, meus irmãos? Vamos em frente agora, vamos falar um pouquinho sobre Estevão. Olha o que eu separei para vocês. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Pois nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Porventura é isto assim? Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão
e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Também vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Blasfemo! Isso é uma blasfêmia indecorosa! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. A realidade de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Pega lá o livro de Atos, capítulo 6, 7, 8, para você ver, que fala do surgimento dele ali e da morte de Estevão. Ele era fiel à mensagem de Cristo. Era um erudito do judaísmo com grande capacidade para confrontar ideias contrárias dos ensinos de Jesus. E o que aconteceu com ele? Morreu, ele sumiu, desapareceu. Mas a mensagem de Estevão, realmente, ela perdurou por muito tempo. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas, se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja, aí sim que muitos tiveram ousadia para pregar. E foi nesse contexto que Paulo consentia com a morte de Estevão, que a multiplicação depois do Pentecostes, 2.000, 3.000, 5.000 almas sendo salvas, isso foi se espalhando. E nós sabemos que o poder da mensagem do Cristo ressurreto extrapolou as dimensões geográficas de Jerusalém. E cumprindo o que Atos diz: ide pregando em Jerusalém, na Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ou seja, a mensagem estava sendo pregada. Olha o que a palavra fala. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É nesse contexto que surge esse homem chamado Saulo de Tarso. Ele era o quê? Portador de uma intolerância religiosa muito grande, porque ele não queria saber de ninguém pregando aquele Cristo ressurreto, essa doutrina nova. Ele era uma fera, realmente o que? Selvagem. Paulo saía perseguindo, matando homens e mulheres. Ele, que mais? Ele era blasfemo, ele reconhece isso. O que mais que ele era? Opressor. E ele era implacável. Ele julgava o quê? Vamos ver. Paulo não poupava ninguém.
Ele pediu cartas, ele já estava fazendo isso, ele prendia, encarcerava, do jeito que você quiser considerar. Ele era realmente implacável. Ele julgava estar agradando a Deus pelo conhecimento que ele tinha das leis. Ele não conhecia ainda a graça, e foi essa graça que alcançou o apóstolo. Paulo merecia, a gente esperava uma coisa um pouco mais racional daquele homem, pela sabedoria que ele tinha, as línguas que ele falava, como nós dissemos na aula passada. Talvez a gente pudesse até esperar que ele fosse um pouco mais brando nisso, mas não. Paulo fazia realmente acontecer, e com aquelas cartas seria muito melhor para ele. Ele era um fariseu zeloso. E olha o escândalo que acontecia naquela época, o escândalo da cruz. Porque Paulo sabia muito bem o que era que estava escrito lá em Deuteronômio. O que estava escrito em Deuteronômio? Essa é uma pergunta para nós. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, 23b. Qual era o escândalo? Que um homem seria o salvador do mundo, sendo que ele estava pendurado no madeiro. Mas Paulo não conhecia realmente a revelação salvadora, como ele escreve lá depois em Gálatas. Olha que maravilha! Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Conclusão dessa aula: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas ela é uma instituição o quê? Divina, edificada pelo próprio Cristo. Olha o que os apóstolos diziam no livro de Atos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A autoridade dos apóstolos. Por quê? A necessidade, amados, de buscar Deus é própria do ser humano. Impedir essa iniciativa livre e pública é impedir a livre manifestação da condição humana, coibindo valores e princípios. Por isso, a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará até a vinda gloriosa de Jesus para nos buscar. Maranata! Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, encerrar essa aula com essa palavra, porque mesmo perseguida, mesmo oprimida, a igreja é vitoriosa, e nós fazemos parte disso. Então, já vimos o mundo do apóstolo, e agora Saulo de Tarso como perseguidor da igreja. Vamos em frente, que o Senhor te abençoe. Até a próxima, fique em paz, em nome de Jesus.